Mateus, capítulo 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Olhem o que diz aqui. Esta é uma parábola sobre o reino dos céus. Jesus falou sobre o reino dos céus usando a parábola do semeador. O capítulo 13 de Mateus contém 7 parábolas sobre o reino dos céus. A primeira dela é a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus que é semeada no coração. O primeiro tipo de coração é aquele que é como a beira do caminho. É um coração que é como a beira do caminho. A beira do caminho é um lugar que foi pisoteado pelas pessoas que subiam e desciam a estrada até que se tornasse sólida e dura. Uma pessoa com tal coração ouve as palavras da Bíblia, mas como as palavras não entram em seu coração, os pássaros vêm e as levam. Em outras palavras, o diabo as arranca. É o que diz, não é? No versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Esta é uma pessoa cujo coração ficou endurecido. É uma pessoa que já ouviu falar muito sobre a Bíblia e acha que já sabe tudo. Neste mundo, existem ideologias filosóficas, teorias e éticas, e várias teorias sobre a sociedade. Quando uma pessoa ouviu muito dessas teorias e ideologias, a ponto de deixar seu coração completamente endurecido, mesmo que ouça falar sobre a Bíblia, será em vão. Mesmo que ouça essas palavras, elas não serão semeadas em seu coração. Essas pessoas são verdadeiramente lamentáveis. Agora, vamos dar uma olhada no segundo exemplo, versículo 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Encontramos muitas pessoas assim quando realizamos essas conferências. Eles ficam surpresos porque é a primeira vez que ouvem algo assim e ouvem com grande interesse e alegria de coração. Eles dizem que nunca ouviram nada parecido antes. Eles aceitam tudo, mas eles não chegam a uma compreensão definitiva da verdade. Eles pensam, agora também estou salvo. Mas esta não é a salvação real. É um entendimento falso. Mas eles dizem que estão salvos e a princípio são muito ativos. Mas quando surge a menor dificuldade, imediatamente se afastam. Este é um sinal de que seus corações são superficiais. O solo no campo de seus corações não é profundo. O solo não é profundo e há uma camada de pedras no fundo, então nada pode criar raízes. Esse é o estado de seus corações. Agora vamos olhar para o terceiro tipo de pessoa, versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Agora vejam o que diz aqui. Este é o coração que é como um campo de espinhos. Um coração que é como um campo de espinhos é um coração que está completamente preocupado com as coisas deste mundo. Questões de ganhar a vida, questões de negócio, tentar uma vida de sucesso. O coração está completamente envolvido em tais assuntos. Preocupa-se em ganhar na vida. Por causa de todas essas preocupações, o coração fica emaranhado e confuso como um canteiro de espinhos. Quando uma pessoa com esse tipo de coração ouve as palavras da Bíblia, mesmo que tudo soe bem, as palavras não podem dar frutos. Este também não é o tipo certo de coração. Deixe-me explicar porque estou falando sobre isso. Estamos agora na metade do curso destas palestras. Enquanto vocês ouvem toda essa conversa sobre a Bíblia, o campo do seu coração precisa ser cultivado. Para que seu coração receba as palavras da Bíblia, ele precisa estar calmo e sereno. Para que você possa ouvi-las com atenção, precisa ser humilde e arrependido. Esse é o tipo de coração que você precisa ter. Agora vamos ler o quarto exemplo, versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Veja o que diz aqui. Boa terra. Que tipo de terra é esta? Este é um coração puro, um coração humilde, um coração arrependido, e um coração que vagueia perdido em busca da verdade. Quando a semente cai sobre tal coração, brota imediatamente e dá fruto. Mas
Não importa que tipo de coração tenha tido no curso da sua vida até agora, mesmo enquanto estiver ouvindo as palavras da Bíblia agora, pode vir a ter este bom coração. O seu coração pode se tornar um terreno fértil. Como isso é possível? Suponha que tenham vivido o tipo errado de vida neste mundo até agora. Seu objetivo na vida era errado. Viveram puramente para as coisas da carne. Viveram apenas para comer bem e viver confortavelmente e para ter sucesso neste mundo. E o coração de vocês foi intoxicado por assuntos mundanos inúteis. Talvez tenha sido assim que viveram. Mas, se lamentarem ter vivido assim, e a palavra de Deus entrar no seu coração e funcionar no seu coração, podem vir a entender a verdade. Diz aqui que, quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Quando diz "e a entende", isso não significa que entendeu o significado de certas palavras da Bíblia que não compreendia antes. E também não é o caso de pedir a alguém que interprete o significado de algum versículo e depois entender o que ele disse. Não é isso que significa entender aqui. Entender é quando as palavras da Bíblia resolvem um problema que tem, um problema em relação ao seu pecado, ou um problema em relação à morte. É isso que se entende aqui por entender. Só quando se experimenta este tipo de compreensão é que o Espírito Santo vem e vocês nascem de novo e são salvos. Assim, a Bíblia diz: Ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus. Tornar-se Deus é questão de entender a verdade na palavra de Deus. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Quando se chega a entender essa palavra de Deus, se nasce de novo através do Espírito Santo. Assim, ao ouvir as palavras da Bíblia, pense nas coisas em que talvez tenha acreditado incorretamente ou entendido mal. Em alguns casos, uma pessoa pode adoecer e estar à beira da morte e então ora para Deus e de alguma forma fica curada. Há pessoas que dizem que este tipo de experiência é a salvação. Isso não é salvação. No entanto, as pessoas acreditam desta forma e pensam ter recebido muita graça. Isto é o que elas pensam, mas foram enganadas. Elas foram enganadas. Houve um momento em que seu espírito foi completamente libertado do pecado, um momento em que entenderam a verdade e sua consciência foi completamente libertada do pecado? Esta é a questão. Se não teve essa experiência, todo o resto não tem qualquer utilidade. Portanto, quando ler a Bíblia, não se limite a olhar para as palavras. À medida que lê cada palavra, precisa olhar para si mesmo à luz dessas palavras.